Então, a proprietária de uma loja de produtos importados, devido à instabilidade cambial e escassez de mercadorias, realizou 4 acréscimos sucessivos de 5, 6, 3 e 9%, respectivamente, sobre cada produto. Se fosse realizar um único acréscimo aos produtos equivalente a esses 4 acréscimos, qual seria a porcentagem, tá? Então ele quer que a gente analise esses fatores, tá? Que são os fatores de atualização. Nesse caso são 4 acréscimos. E a gente analise o fator acumulado, ou seja, um único aumento, né? Então esses 4 aumentos representam um único aumento de, tá? Então essa mercadoria sofreu 5% de aumento, depois ela sofreu 6%, depois 3%, depois 9%, tá? Para isso a gente utiliza o fator de atualização, tá? A gente não precisa saber o valor dessa mercadoria anteriormente, tá? A gente só precisa saber quais são os valores que foram acrescidos ou decrescidos no produto. Então vamos lá. Como a gente teve 4 aumentos, nós vamos trabalhar aqui com 4 fatores, tá? O fator 1, que vai ser equivalente ao meu primeiro aumento. O fator 2, que vai ser equivalente ao meu segundo aumento. O fator 3, que é o meu terceiro aumento. E o meu fator 4, que é o quarto aumento, tá? Qual que é a diferença entre eles, né? Apesar da gente estar trabalhando sempre com a porcentagem, a diferença entre eles, entre esses aumentos, é que esse primeiro aumento de 5%, ele vai estar sobre um valor X, tá? Um valor qualquer ali que era o valor anterior, tá? Esse aumento de 5%, então em cima daquele valor X, vai me gerar um valor Y, tá? Que vai ser aquele valor com um aumento de 5%. Esse aumento de 6%, ele vai ser em cima do valor Y gerado desse aumento de 5%, tá? E não sobre o valor original, tá? Então, um aumento de 6% ele vai ser em cima já desse aumento de 5%. O de 3% vai ser em cima do produto que sofreu o aumento de 5%, depois ele sofreu 6%, aí eu vou acrescentar 3% em cima, tá? Então, a gente sempre considera o valor anterior antes da gente dar o aumento, tá? Então, por isso que ele varia, né? Então, se a gente desse aumentos sucessivos, mesmo que fosse todos eles de 5%, esse valor aqui estaria sobre um valor de X, que me resultaria no valor Y, tá? E esse aqui seria aplicado em cima desse valor Y, que me resultaria em um valor Z. Esse aqui seria aplicado em cima do valor Z, que me resultaria um valor I, tá? Então, essa é a diferença entre esses valores, tá? A gente não está aplicando em cima do valor original, e sim em cima do valor atual do produto, tá? Como que a gente faz essa consideração? Levando em consideração o valor atual do produto, tá? A gente utiliza o 1, tá? Por que esse 1? Esse 1 significa 100% do valor anterior, tá? Então aqui digamos que foi um aumento em janeiro, a fevereiro, março e abril, tá? Então aqui em janeiro eu vou pegar o valor de dezembro, tá? Esse 1 tá me trazendo o valor que ela custava em dezembro, e aqui eu vou acrescentar a 5%. 5% sempre em valor decimal é 0,05, ou seja, eu dividi o 5 por 100. Então o fator de atualização neste caso aqui, ele é de 1,05 para o mês de janeiro. Para o mês de fevereiro, então eu vou pegar todo o meu valor anterior, esse 1, como ainda é um acréscimo, então eu somo, tá? É um acréscimo, são 4 acréscimos, então os 4 valores eu irei somar, tá? Se fosse algum desconto, eu teria que subtrair, tá? E a gente leva isso em consideração também. Esse 1 aqui, agora que eu peguei esse 1, deixa eu trocar aqui. Esse 1 que eu peguei aqui, ele não é em cima do valor de dezembro, e sim em cima do aumento de janeiro, tá? Então eu peguei esse valor que me resultou aqui, eu trouxe ele para cá e agora eu vou somar mais 6%, tá? Então 6% é 0,06. Logo, esse meu fator aqui será de 1,06. Agora eu pego esse valor, onde eu já dei um aumento de 5%, depois dei um aumento de 6%, trago ele para cá. Então esse 1 mais um aumento de 3%, então 0,03. Isso vai resultar em um aumento de 1,06.
0,3. 3. Esse aqui não é um 3, esse aqui é um 6. 0,3, tá? Então esse valor 1 na frente, ele está pegando todo o valor anterior mais 3%, tá? Esse 1 aqui está pegando o valor anterior mais 5%. Esse aqui está pegando o valor anterior mais 6%. Esse aqui está pegando o valor anterior mais 3%. O próximo vai pegar o valor anterior mais 9%, que é o fator de atualização de 1,09. Ou seja, eu peguei todos esses valores que eu já somei anteriormente e agora eu vou somar 9% em cima dessas contas que eu já fiz. Tudo bem? Então agora eu vou calcular o meu fator acumulado, ou seja, o FAC, né, nosso fator acumulado, onde eu vou pegar o F1 vezes o F2 vezes o F3 vezes F4. Isso vai resultar no meu fator acumulado, ou seja, é 1,05 vezes 1,06 vezes 1,03 vezes 1,09. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar a calculadora, onde a gente vai pegar aqui 1,05 vezes 1,06 vezes 1,03 vezes 1,09. 1,24, tá? Não vamos usar só duas casas decimais. Deixa eu puxar ele um pouco para cá. Aí, voltou. Aqui. Quanto que deu? 1,29? 1,24. Então, 1,24, tá? O que significa esse 1,24? Agora a gente vai lá para aquela tabelinha que a gente está trabalhando desde o começo lá. Da divisão desses valores, né, quando a gente divide um valor novo por um valor velho, ele pode dar apenas 3 resultados, tá? E quais são? Ele ser maior que 1, igual a 1 ou menor do que 1. Ele só pode dar esses 3 resultados. Ou ele é maior que 1, ou ele é igual a 1, ou ele é menor que 1. Sendo maior que 1, eu tenho um aumento. Sendo igual a 1, não houve variação, ou seja, o meu valor é igual ao valor inicial, tá? Porque uma divisão só vai resultar em 1 quando os dois você está dividindo o valor x por x ou y por y, tá? Você está dividindo o valor por ele mesmo, aí resulta em 1. Qualquer coisa diferente disso não vai resultar em 1. E o valor menor do que 1 significa um desconto. Lembra dessa parte? Então, agora a gente vai analisar o nosso resultado, tá? Então, o nosso resultado deu 1,24. O que significa esse 1,24? Um aumento. Um aumento de quantos por cento? Então, agora tem dois modelos, tá? Você pode simplesmente multiplicar por 100 esse 1,24. Vou trazer ele para o lado aqui para a gente fazer essa multiplicação. Ó. Então, eu tenho 1,24 vezes 100. Isso vai ser igual a 124, tá? Aí você vai comparar ele com o valor, com o seu 100%, tá? Comparando com 100, qual o valor superior? 24, ou seja, ele é 24% maior do que o 100. Então, ele houve um aumento de 24%. Ou você pode pegar... Professor, Diga. também pode, no caso, subtrair, né? O número 1. Isso, você pode pegar Descobrir. o 1,24 menos 1, tá? Quando não tem nada, é duas casas decimais. Aí sim você faz a mesma divisão, né? A subtração, então 4 é 2, 1 menos 1 é 0. A vírgula continua, então 0,24. Multiplica por 100 para obter a porcentagem, você vai chegar ao mesmo 24%, tá? Só que aqui a gente fez a multiplicação antes de fazer a subtração, tá? Daí agora você pegaria e faria a subtração, em vez de fazer em 1, você multiplicaria 1 por 100 também e faria essa subtração, tá? É o mesmo processo, só que aqui a gente fez a multiplicação depois, aqui a gente fez antes, tá? Mas vai do modelo que você quiser adotar, o que você achar mais fácil, tá?
O que vocês têm que ter em mente, tá, pessoal? Não significa, a hora que vocês obtêm o fator acumulado, não é o fator acumulado aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui. Não é esse valor aqui que é o resultado, tá? Não é esse o resultado. Isso aqui você vai interpretar. Então aqui, esse valor inicial, esse 1, o que ele está te dizendo? Que ele é maior que 1, ou seja, foi um aumento. Então já desconsiderei esse 1 porque eu sei que foi um aumento. De quanto foi um aumento? Qual valor está superior a 1? Superior a 1 é 0,24, que se eu somar com 1, vai voltar para o 1,24 que era atualmente, tá? Então, esse valor 1 significa que foi um aumento, e o valor que está superior a 1 foi o aumento que houve. Então, está 0,24, 0,24 vezes 100, isso é igual a 24%. Então, esses 4 aumentos de 5%, de 6%, 3%, 9% correspondem a um único aumento aproximado de 24%, tá? Aproximado por quê? Porque a hora que a gente fez aqui a divisão, né, a gente considerou apenas 2 casas decimais, tá? Se a gente tivesse mais, então seria ali de 24,95% de aumento, tá? Mas a gente não considerou as outras casas decimais, tá? Quanto mais casas decimais você utiliza, mais preciso é o seu resultado, tá? Nesse caso aqui a gente utilizou apenas 2 casas decimais, então se você pegar e for calcular, por exemplo ali, considerar ele o valor inicial como R$100, fizer todos esses aumentos, pode ser que dê 23,4 alguma coisa por cento, a hora que você calcular esse valor. Por quê? Porque que a gente usou 2 casas decimais, tá? Então não é o valor aproximado, tá? Não é o valor exato, é o valor aproximado. Quanto mais casas decimais, então já preparando nós para a hora que for trabalhar com matemática financeira, juro simples e juro composto, a gente vai trabalhar com no mínimo 4 casas decimais, tá? É quando há, né? Se eu tiver apenas 2, a gente considera apenas essas 2. Mas se houver mais de 4 casas decimais, a gente considera no mínimo 4 casas decimais para ser um valor mais próximo, tá? Quanto menos casas, mais longe está o valor, né? Quanto mais casas, mais próximo é o valor, tá? Então a gente considerou apenas 2, então pode ser que dê alguma diferença aí, mas vai ser uma diferença muito pequena, tá? Porque a gente não considerou as outras casas decimais, para ser um valor exato. Tranquilinho? Alguma dúvida? Esse segundo exemplo já traz para nós a questão do veículo, tá? Então ele pergunta qual que é o valor do veículo após a depreciação, tá? Então sofreu uma depreciação no valor, que ele deu para nós aqui, as 2 depreciações, e ele pede que a gente calcule o valor, tá? Então existem 2 modos da gente fazer, tá? Isso aqui você pode utilizar apenas o que você sabe de porcentagem, tá? Você já consegue calcular, ou utilizar o fator de atualização. Deixa eu trazer minhas. Ou você pode utilizar também o fator de atualização, tá? A gente vai utilizar o fator de atualização porque ele é mais fácil de se trabalhar, tá? Então se a gente pegasse aqui, por exemplo, um veículo novo custa R$30.000 e sofre uma depreciação de 20%. Ou seja, caiu 20% desse valor. Então, tem 2 modelos, tá? A gente pode calcular quanto que é 20% de 30 mil e subtrair. Depois, a gente calcula 15% do valor que a gente obteve aqui, tá? Então, a gente ia lá e calculava quanto que é 20% de 30 mil. Ah, vai ser X. Então, eu pegaria a 30 mil menos X, que restaria no valor Y. Eu ia lá e descobriria quanto que é 15% do valor Y, tá? Que vai dar o valor da depreciação, tá? Que é o valor atual do veículo após os 2 descontos. Com o fator de atualização, como ele sofreu desconto, a gente vai utilizar o fator de atualização que vai ficar mais tranquilo de a gente trabalhar. Como são 2, a gente vai ter o F1 e o F2, tá? Então foi um desconto, tá? Depreciação, ou seja, um desconto, então é um 1, sempre o 1, tá? Esse 1 está considerando todo o valor anterior dele, menos o 20%, que é 0,20. Isso vai ser igual a 0,80. E o segundo fator de atualização é o 1. Esse 1 significa todo esse valor aqui. E agora eu vou dar um desconto, outra depreciação, menos a 0,15, que é o 15%. Isso vai ser igual a 0,85. Então, nosso fator acumulado
Então, nosso fator acumulado desses dois desconto vai ser 0,80 vezes 0,85. Então, vamos lá. 0,80. Trazer a calculadora aqui. 0,80 vezes 0,85. Isso vai ser igual a 0,68. Então, 0,68. O que significa esse 0,68? Tá? Significa que foi 68% de desconto? Não significa isso, tá? Novamente a gente vai lá para a tabelinha. Valor maior, igual ou menor que 1. Menor que 1 significa que houve um desconto. Qual é o valor inferior a 1? Tá? Então, qual que é o valor abaixo de 1? O valor abaixo de 1 aqui é 0,32. Ou seja, se eu somar 0,32 com 0,68, eu vou obter 1. Tá? Então, ele houve um desconto de 0,32, ou 32%, né? Multiplicando por 100. 32%. Tá? Esses dois aqui correspondem ao único desconto de 32%. Então, basta multiplicar o valor atual por 0,32, que é os 32%. Isso vai nos dar direto o valor do veículo, né, que é de 30.000 vezes 0,32. Tá? Então, o valor de desconto, né, do veículo foi de 9.600, tá? Esse é o desconto, tá? O valor do desconto. Quanto que é o valor do veículo, tá? O valor do veículo é 30.000 menos os 9.600, que é 20.400, né? 20.400, isso. 20.400 reais é o valor do veículo após essas depreciações, né? Após ele perder 32%, tá? Existem duas maneiras de você calcular, né? Essa parte aqui, utilizando isso aqui, existe mais duas maneiras. 32% é o valor que foi reduzido do veículo, né? Ou seja, ele teve um desconto de 32%, então tu vai pagar 32% a menos, tá? Ou seja, você vai pagar os 68% do veículo, tá? Então existem essas duas interpretações possíveis nesse caso aqui, tá? Você pode considerar, quais são elas, né? Você pode considerar que houve 32% de desconto e fazer como a gente fez, calculou quanto que era os 32% de desconto. Então aqui a gente obteve os descontos, significa que 9.600 você não vai pagar. Quanto que você vai pagar? A 20.040. Como 32% é o valor do desconto, tá? Significa que os 32% você não vai pagar. O que você vai pagar? 68% desse veículo. Se você multiplicar o 0,68 direto aqui, então pegar o 30.000 vezes 0,68, você vai chegar direto nos 20.400, tá? Você já chega direto nele. Então existem várias maneiras da gente fazer, tá? Vocês têm vários, quando a gente está trabalhando com porcentagem, você pode utilizar a regra de 3. Existem várias maneiras de se trabalhar com a porcentagem. No momento a gente está vendo fator de atualização, então eu utilizei o fator de atualização. Mas caso caia numa prova, a questão, atividade, você não quiser utilizar o fator de atualização, porque aqui você também poderia fazer de outro modelo, né? Você poderia utilizar a regra de 3, né? Então 30.000 é meu 100%, quanto que é 20%? Né? Você calcularia isso, você obteria o valor y. Depois você consideraria o valor y 100%, quanto que é 15% desse valor que você obteve ali. Utilizaria a regra de 3, você ia chegar no valor do veículo também. Tá? Então existem várias maneiras de você calcular. No momento a gente está vendo fator de atualização, então eu utilizei o método fator de atualização. Tá? Mas não significa que cair uma avaliação você tenha que utilizar o fator de atualização. Esse é o método que eu pessoalmente acho mais fácil de você calcular.
Você calcula qual que é os fatores, tá? Quais são os fatores, encontra o fator acumulado e dali você multiplica pelo valor do produto, o valor em questão, tá? Lembrando que existem duas maneiras de você multiplicar também apenas utilizando o fator de atualização, tá? Se você sabe que foi 32% de desconto, esses 32% que foi descontado você não paga, correto? Então o que você vai pagar é o restante, que é o 0,68. Aqui nesse exemplo eu utilizei o 32% para encontrar quanto que é esses 32% de desconto, que é 9.600, para obter o valor do veículo. Aí eu fui lá e subtraí do valor do veículo. Se você multiplicar direto pelo valor, fizer essa subtração antes, tá? Que nem 0,68 é o valor que você vai pagar do veículo, tá? O que foi de desconto, você não paga. Você paga apenas o que não é descontado do veículo, que é o 0,68. Multiplicando direto pelo 30.000, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Existem várias formas de fazer. Vai daí, você escolhe qual que você está mais familiarizado, qual que é mais fácil para você no momento, tá? Mas isso vale para todo o conteúdo que a gente estiver trabalhando, tá, pessoal? O método que eu passo, eu tento demonstrar vários modelos de você fazer, aí você vai achar qual que é mais fácil para você, você utiliza ele, tá? Tem gente que tá mais acostumado com a regra de 3, prefere trabalhar com a regra de 3. Tá ok? Tá tudo certo, tá, pessoal? Não será em avaliação, atividade, não é descontado por você utilizar outro método, tá? Agora, se você utiliza outro método, você tem que estar ciente que o que vai importar mais ali na questão é o resultado, tá? Então, se você utiliza, por exemplo, regra de 3, a hora que você obter o resultado, analise bem para ver se é isso ali mesmo que pode dar como resultado. Mais ou menos, a gente tem uma noção de qual que é o valor que pode, o que pode e o que não pode dar como resultado, tá? Então, quando obter o resultado, você dá uma olhada. É mais ou menos o que eu estava imaginando que fosse dar, o que pode, o que não pode. Se for um valor muito alto, é porque tem algo errado, tá? Você tem mais ou menos ali, como ele sofreu um desconto de 20%, depois um de 15%, você entende mais ou menos, ali vai ser um desconto de entre 30% a 35% de desconto, tá? Então, é algo além disso, tá errado. Tudo bem? Deixa eu ver, apareceu uma pergunta aqui. De onde que saiu esse 32%? Quem que perguntou? O João. João, esse 32% é o valor do desconto, tá? Então, a gente chegou aqui, ó. A gente chegou no nosso FAQ, deixa eu apagar aqui que eu faço ele de novo aqui. Tá? A gente fez essa multiplicação aqui e resultou em 0,68. Tá? Essa multiplicação aqui. Isso aqui tá me dizendo o quê? Esse 0,68 neste caso aqui desse exemplo, tá? Ele tá me dizendo que esses dois descontos de 20% e 15% correspondem a um único desconto de 32%. Por que esse 32%? Que se eu pegar e subtrair, como foi um desconto, né? Eu vou subtrair 0,68, eu vou chegar em 0,32. Ou seja, o fator acumulado ele é 32% menor do que 1. Ou ele corresponde a 68% do valor de 1, do valor geral dele, tá? Esse 1 aqui para nós, nesse exemplo aqui, representa 30 mil reais, tá? Então o fator acumulado representa 68% desse 30 mil. Ou ele é 32% menor do que esse 30 mil. Tá? Existem essas duas interpretações. Ou ele representa 68% desses 30 mil, ou ele é 32% menor, que equivale a dizer a mesma coisa que a gente está falando. Tá? Ele corresponder a 68% e ele ser 32% menor é a mesma coisa. Tá? São apenas nomenclações diferentes. Tá? Então, como eu obtive esse 32, eu comparei, né, multipliquei por 100 e chegou a 68. Quanto falta para chegar a 100? Falta 32. Então, é 32% menor do que o meu valor original. Daí eu obtive o 32. Eu sei que esses dois descontos, o de 20%, né, e o de 15%, é a mesma coisa que um único desconto de 32%. Tá? Então, se eu pegasse esses dois, em vez de eu dar esses dois descontos
e desse um único desconto de 32%, eu estou obtendo o mesmo valor, tá? É o mesmo valor, então 20% e 15% correspondem a um único desconto de 32%, tá? Lembrando que não é simultâneo isso aqui, tá? É nos 2 primeiros anos, ou seja, um ano teve um desconto de 20%, outro ano teve um desconto de 15%, tá? Se os descontos forem dados de 20 e 15 no mesmo momento, isso equivale a um desconto de 35%, tá? Aí você pode somar os dois, que eles vão ser dados juntos, em um único momento. Mas esse aqui não foram no único momento, é nos 2 primeiros anos, tá? Ou seja, um ano teve um aumento, no outro ano teve outro aumento, aí você não pode somá-los, tá? Aí você utiliza o fator de atualização. Esses dois aumentos, né, representam um único aumento de 32%, tá? Então, se por exemplo aqui ele não tivesse dado um aumento, que nem aqui a gente está em 2021. 2022 ele deu um aumento de R$20, de 20%. 2023 um aumento de 15%, tá? Isso aqui seria a mesma coisa que em 2022 ele não dá aumento nenhum, 2023 ele dá um aumento de 32%. O valor final lá em 2023 é o mesmo, tá? Então dois aumentos, um de 20 e um de 15 correspondem a um único aumento de 32%, tá? Daí o 32. Como na questão ele perguntava qual que era o valor do veículo após a depreciação, então tu veria, né? Existem dois modos de você fazer, né? Sabendo que 32% é de desconto, ou seja, você não vai pagar 32% desse valor. Quanto que você vai pagar? É 68% desse valor, do valor do veículo. Se você multiplicar esse 0,68 pelo 30 mil, você vai obter 20.400. Se você multiplicar 30 mil por esses 32%, que se representa o desconto, você vai obter o valor do desconto, que é de 9.600, tá? Esse é o valor do desconto. Aí você tem que vir nesse 30 mil e subtrair o valor do desconto, que é o valor que você vai pagar, tá? Existem várias maneiras de fazer, aí vai da sua opinião aí, qual você acha melhor. Ficou claro? Sim. A gente tem mais um exemplo aqui, tá? Que envolve essa questão de preços, tá? De saber o valor final. Um comerciante realizou em um mês 2 aumentos sucessivos. O que significa sucessivos? Primeiro veio um, depois veio o outro, tá? Não foi os dois juntos. Em uma mercadoria. Em um primeiro momento, ele aumentou 7%. E após 10 dias, ele aumentou 12%. De quantos por cento foi esse aumento? Primeira pergunta. Se o produto antes custava R$ 12,50, quanto ele passou a custar depois dos dois aumentos, tá? Novamente, você pode calcular quanto que é a regra de 3, né? E quer saber ali 7% de R$ 12,50 e depois que você obtém esse valor Y, né? Você quer saber quanto que é 7% de 12,50. É X. Você pega esse X, soma com 12,50, vai ficar valor Y. Depois você calcula quanto que é 12% de Y. É Z. Você pega esse Z, soma com Y, você vai obter o valor final. Tá? Pode seguir esse passo, ou você pode utilizar o fator de atualização. Como são dois aumentos, um é de 7 e um é de 10, eu vou ter o fator 1 e o nosso fator 2, tá? Um vai ser o aumento de 7%, então 0,07, e o outro vai ser um aumento de 10%, 0,10, tá? Ou seja, 1,07, 1,10, tá? Esses são meus fatores de atualização, tá? Ou seja, em um primeiro momento eu atualizei 1,07, ou seja, o valor original mais 7%. Depois eu peguei todo o meu valor original. Qual que é o meu valor original? Não é o valor inicial, tá? Aqui eu já aumentei esse 7%. Agora eu tô pegando esse valor que eu já aumentei o 7% aqui e vou aumentar 10%, tá? Então esse 1 aqui tá pegando meu valor anterior. Esse 1 aqui pegou meu 12,50. Aumentei 7%, deu X, por exemplo. Agora eu pego esse X mais 10%, tá? Então é esse o cálculo que a gente está fazendo aqui. Então agora eu vou calcular meu fator
acumulado, ou seja, eu vou ver esses dois aumentos de 7% e 10% correspondem a um único aumento de quanto? Então eu vou pegar F, meu fator acumulado, e vou multiplicar os dois. 1,07 vezes 1,10. 1,07 vezes 1,10. Opa. 1,1. Isso vai resultar, vai ser igual a 1,177. 1,177. Isso significa que um aumento de 7% e outro de 10% é igual a um aumento de 1,177? Não, não significa isso, tá? A gente tem que interpretar esse resultado. Esse valor é maior, ele é igual ou é menor que 1? Maior que 1, então é um aumento. De quanto foi esse aumento, tá? De quanto que é esse aumento que eu tive que pagar? Qual o valor, tá? Eu vou olhar aqui para o resultado. Qual é o valor superior a 1, tá? Ou seja, eu vou pegar e vou subtrair 1 disso aqui. É 0,177. Multiplicando por 100 para obter a porcentagem, 17,7%. Ou seja, um aumento de 7% e um aumento de 10% é a mesma coisa que um único aumento de 17,7%. Então agora ele pergunta. Então a minha primeira questão dizia de quantos por cento foi o aumento? O aumento foi de 17,7%. Se o produto antes dos aumentos custava R$12,50, então aqui eu tenho um outro caso. Vou trazer ele para cá. Deixa aqui que dê para ver ali do outro lado. Se antes ele custava R$12,50, quanto ele passou a custar depois desses dois aumentos, tá? Então, quanto que ele passou a custar? Eu posso pegar esse valor e descobrir quanto que é 17,7%, tá? Mas como eu sei que é um aumento, né? Foi um aumento, ou seja, eu posso pegar esse valor aqui, somar com 1, né? Porque foi um aumento, que vai resultar em 1,177, tá? Esse é o valor, né? Eu vou dividir ele por 100, que é o mesmo valor que a gente descobriu inicialmente aqui. Esse é o aumento, tá? Aqui anteriormente, nessa questão, o que que eu fiz? Eu descobri quanto que era o 32% e somei com 240, tá? Agora eu já estou pegando todo o valor que eu vou pagar a mais, tá? 1%, o que que significa esse 1 aqui na frente? Esse número 1. Significa que eu vou pegar todo esse meu valor anterior, que é o meu 100%, e vou somar com 0,177, ou seja, 17,7% em cima, tá? Que eu tô pegando desse valor. Isso é a forma de eu fazer direto, ó. Então eu tenho 12,5, R$12,50 vezes 1,177, tá? R$14,71. Esse é o valor que a mercadoria passou a custar depois que ela sofreu esses aumentos, tá? R$14,71. Outro modelo que você poderia fazer é você calcular, né? Você sabe que ela custa R$12,50 e você sabe que teve 17% de aumento, 17,7% de aumento, tá? Você multiplica por 0,177, tá? Que eu vou dividir por 100, né? Porque eu estou trabalhando com ele na expressão. Dividindo por 100 é 0,177. Fazendo essa multiplicação, 12,50 vezes 0,177 é igual a R$2,21. Esse é o valor que vai ter de aumento. Então, se eu somar R$2,21 aqui em cima, com o valor original dele, com o aumento que ele teve, esse é o valor de aumento, esse é o valor que ele custava. Somando os dois, eu vou chegar no mesmo R$14,71, tá? Então existem várias formas de você fazer, existem vários caminhos para você chegar a um resultado, tá? O fator acumulado é o caminho mais fácil que você tem, tá? Porque a partir do momento que você se acostuma já com o fator acumulado, tá? Você já começa a ver aumento de 7%.
1,7. Aumento de 10%, 1,1. Multiplica os dois, você vai chegar a 1,177. Você já sabe que move duas casas, né? Duas casas decimais. Você sabe que é 17,7%. Isso, conforme você vai se acostumando, você chega a fazer essas contas de cabeça, tá? Como é o primeiro contato de vocês com o fator acumulado, pode se tornar um pouco complexo você fazer essas contas através do fator acumulado. Pode, tá? Alguns estudantes acham mais fácil, outros acham mais difícil. Aí você pode trabalhar do jeito que você achar melhor. Se você preferir, pela regra de 3, calcular quanto que é 7% de 12,50, depois calcular com mais 10% em cima, você pode fazer isso também, que tá certo, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Esse é o caminho mais fácil, é o caminho mais tranquilo para se chegar nesse resultado, tá? Mas não é o único caminho, tá? E dentro desse caminho, pelo fator de atualização, você também tem mais 2 caminhos que você pode seguir. Tranquilo? Alguma dúvida?